Olá, eu me chamo Sara, sou estudante de Engenharia Elétrica na Universidade Federal Fluminense. Estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, na qual meu orientador foi o Thiago Abude, e o tema é Análise do Enquadramento Tarifário e Gestão de Contratos de Demanda para unidades do Grupo A. Durante minha trajetória na faculdade, eu tive a oportunidade de estagiar numa empresa de saneamento básico, e as empresas desse ramo têm uma característica forte de que o custo com energia é o segundo maior custo da empresa. E com isso vem a grande responsabilidade de sempre procurar iniciativas de redução de custo. E assim se faz necessário uma gestão ativa dos contratos, porque unidades com demanda contratada e modalidade tarifária inadequadas geram custos evitáveis. E com isso eu tive a oportunidade de desenvolver um algoritmo em Python, já que seria inviável fazer essa análise de unidade por unidade manualmente numa planilha de Excel, por exemplo. Assim, esse algoritmo tem o objetivo de determinar automaticamente a demanda contratada e a modalidade tarifária mais adequada para cada uma dessas unidades. Eu realizo um estudo de caso em 2 unidades do ramo de saneamento, que são 2 estações de tratamento de esgoto, e também trago uma análise comparativa entre a economia que foi prevista pelo algoritmo e a economia de fato realizada. E, por fim, eu trago uma comparação entre o mercado de contratação regulado e livre. Vou apresentar um pouco sobre a metodologia utilizada no algoritmo, e tudo se inicia numa extração das informações da fatura de energia. Então, o código ele extrai as informações utilizando uma biblioteca chamada PyMu-PDF, e todas as informações da fatura são extraídas, como consumo, demanda, os valores, os impostos, e principalmente o histórico de demanda e consumo. Com esse histórico de demanda, eu parto para a análise da demanda contratada mais adequada, onde eu itero a demanda contratada, então eu itero vários valores de demanda, do 30 até um valor muito maior, e procuro, baseado no histórico de demanda, eu procuro a demanda contratada que traz um menor custo para a unidade. E aí eu determino essa demanda como a demanda mais adequada. E aí eu parto para a simulação dos cenários. As simulações dos cenários, todas elas são feitas em cima do consumo médio. A simulação do cenário base é a simulação das configurações base mesmo. Então, é na modalidade tarifária base e a demanda contratada base. Já no cenário 1, continua sendo a modalidade base, mas já é com a demanda contratada mais adequada. E no cenário 2, altera tudo. Então, se a unidade for verde, eu simulo ela no azul, e se for azul, eu simulo ela no verde, com as demandas contratadas mais adequadas. E eu parto para a comparação entre os cenários, para determinar qual desses cenários trouxe uma maior economia. Como eu disse na introdução, eu trabalhei nessa empresa de saneamento básico, e durante o meu tempo lá, essas mudanças elas foram implementadas no contrato. Então, a gente pode ver na prática a economia que foi gerada. Então, o próximo passo é fazer essa análise comparativa entre o previsto e o realizado. E, por fim, eu realizo também uma simulação no contrato, no cenário regulado, uma vez que a unidade pertence ao mercado livre de energia, né? E analiso os resultados também. De caso foi realizado em 2 estações de tratamento de esgoto, a ETA, que tem um perfil de supercontratação, onde a demanda ela é maior do que a utilizada, e o algoritmo determinou que a melhor opção seria mudar a modalidade para azul e também mudar as demandas contratadas, e nisso ela tem uma economia prevista de 9%. Após os ajustes, a unidade realmente teve uma economia de 9%. Já na ET-B, tem um perfil de subcontratação, onde a demanda contratada é menor do que a utilizada. Isso faz com que a unidade pague muita demanda ultrapassada. E o algoritmo determinou que o melhor cenário seria o cenário 1, onde ele continua na modalidade azul, mas ele muda as demandas contratadas para as mais adequadas. E após os ajustes, a unidade de fato teve uma economia de 14%.
Agora um pouco sobre a comparação entre o mercado livre e o mercado cativo. Aqui a gente consegue ver que as duas unidades tiveram por volta de 25%, 28%, 25% de economia anual, que é esse gráfico aqui cinza. Obrigada.